Bem-vindos a mais um Checkpoint 101. Eu sou o Rodrigo Chips e hoje eu tenho um convidado super especial falando diretamente de Belfort, na França. Ele é Matheus Vivian, CEO e fundador. Não sei se ele é fundador, então a gente vai descobrir tudo isso quando eu começar a conversar com ele. E aí, Matheus, tudo bem? Tu é sócio da Hermit, tu é o CEO da Hermit Crab, mas eu não lembro se tu era fundador ou não. Sim. E que criou então a empresa, mas como uma MEI para ele, uma PJ, só para ele fazer prestação de serviço. E aí ele e o Guilherme Gonçalves, aí, que é o meu sócio atual, se juntaram para fazer games, e logo em seguida eu entrei junto. Então foi quando na minha entrada foi, na verdade, o starter um pouco da empresa aí para a gente começar a fazer os nossos próprios games, fazer games, então, nossos IPs. E então a gente diz que são duas vidas o caranguejinho tem duas vidas aí, né? Uma vida E, pré-Matheus e uma pós-Matheus. tem uma vida como prestador de serviço ali mesmo, a função mais, eu diria, realmente de outsourcing mesmo ali, Sim. que era mais essa PJ aí pro Wallace poder fazer os trabalhos dele. Uhum. E aí o Gui foi quem fez essa aliança, foi quem fez esse meio de campo aí na empresa e juntou todo mundo, e a gente realmente começou em 2016. Então, com a Hermit no formato que ela está hoje, e hoje eu e o Gui que estamos tocando ela. Legal, acho isso super legal. Eu, pessoalmente, acho super complexo para quem funda uma empresa depois não contratar, mas achar um sócio que se torne CEO. Tu tem que ter uma capacidade de abertura de dizer assim, não, acho que agora essa empresa aqui tem que ser tocada por alguém que tenha a função de CEO, enquanto eu vou cuidar de gerenciamento e tudo mais. Eu vi outras empresas fazendo esse movimento nesses últimos 10 anos na indústria de games, e eu acho isso super relevante. Enfim. Mas vamos começar pelo princípio, né? Me diz de onde é que tu é, de onde tu vem, em que cidade tu nasceste, por exemplo.
Eu sou gaúcho, então, né? O sotaque não deixa, não mente. De uma cidade chamada Caçapava do Sul. Tem que conhecer muito bem Rio Grande do Sul aí Pra para conhecer saber onde é que é Caçapava? Caçapava. Pô, eu acho Caçapava uma das cidades, uma daquelas top of mind, assim, tipo assim, pensa em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Eu acho que A Caçapava tá gente está aí. no meio, Caçapava está no meio do estado ali, né? Então não tem para ir qualquer lado tem que passar meio perto de Caçapava. Exato. Mas é uma cidade pequena, né? Acaba sendo uma cidade pequena do interior. O Caçapava tem menos de 40 mil habitantes, o centro da cidade tem 20 mil. Então eu sou de Caçapava, eu cresci em Caçapava, e com 12 anos o meu pai acabou tendo uma transferência profissional para Porto Alegre, e, O que que ele e fazia? aí eu fui tirado de Caçapava e, e fui para Porto Alegre, né? O que que teu pai Então, fazia? Que ele teve que mudar pra o Porto meu Alegre? pai, o meu pai acabou tendo uma função no IP ali, no centro de saúde ali, no IPERGS, né? Sim, sim. E aí a gente acabou tendo que se mudar. E bom, para mim foi uma primeira grande mudança na minha vida, porque bom, quando a gente quem é do interior sabe, né? Quando a gente é de cidade pequena, obviamente que a gente cria muito rapidamente os nossos hábitos, um círculo de Sim. amigos muito legal, essa sensação de dominar a cidade, né? E então foi uma mudança bem, bem complicada, assim, porque, pô, na idade das namoradinhas e tal, aquela coisa toda. Então, eu tinha 12 para 13 anos, e aí fui, e então foi a primeira de muitas mudanças na vida aí. Vai, eu te entendo. Acredite ou não, eu te entendo muito bem. Com 12 anos, eu já tinha ido e voltado de Curitiba e tava morando em São Francisco de Paula, que é outra cidade do interior. Eu fiz o movimento São contrário. Chico. São Chico, eu fiz o movimento contrário. Eu saí de Porto Alegre e fui pro interior. Mas eu não consegui me adaptar bem, assim. Para mim foi bem mais complicado. Porque eu acho que ir para uma cidade menor, onde todo mundo te conhece, quando tu tá numa cidade onde ninguém te conhece, o processo é diferente, né? No teu caso, eu imagino que tu deve ter passado por isso. Tipo, agora eu sou mais um na multidão. E eu acho que tem vários elementos assim que favorecem, no caso, a saída de uma cidade menor para maior, que primeiro a gente já é predisposto a isso, porque desde pequeno a gente escuta dizer que uma hora vai ter que sair de casa para estudar, né, porque não tem universidade, aquela coisa Sim. toda. Então já existe esse pré-condicionamento assim para essa situação, né? E isso, eu acho que isso é importante. No meu caso foi um pouco complicado porque a gente espera essa mudança ali pelos 17, 18 anos, né? No Sim. final do segundo grau. Acabou sendo prematura. E eu acho sim também que, obviamente, quando a gente já está em Porto Alegre, tem toda uma cidade à disposição com oportunidades e com coisas, atividades e coisas para fazer. Sim. E daqui a um pouco se encontrar numa cidade como, como São Chico, sinceramente não deve ser a coisa mais simples, né? Mas É. cada um tem as suas vantagens e inconvenientes aí, né? Digamos assim. Não, realmente é um movimento difícil e eu acabei daí optando por voltar ali pelos meus 15 anos de São Chico. Mas enfim, no que tu te divertia quando em Caçapava? Qual era o teu tipo de diversão que tu tinha, já que tu estava no interior? Cara, eu tive muita sorte, assim, ainda porque eu peguei uma época muito bacana, assim, ainda das cidades pequenas, onde a gente tinha uma liberdade muito grande, né, de Sim. viver simplesmente, de sair de casa, ia para a escola de manhã, voltava, aparecia de noite em casa A e, pé? e os pais da gente sabiam que estavam tranquilos. Então, com muitos amigos, sempre na casa de alguém e tal, na rua, brincando mesmo, eu tive essa sorte mesmo, né? E minha paixão é futebol, né? Desde eu cresci com a bola no pé e foi minha vida inteira foi isso. Eu tinha um campinho lá da minha casa, nós éramos, sei lá, uns 50 guri todos Bah. os dias ali. E eu cresci no meio dos meus amigos, porque todos eles se tornaram meus amigos e fazendo atividade, bicicleta, bolita, futebol, o que for, todas essas coisas, né? Tipo, que a gente pode imaginar aí de uma infância, quando a gente vê até hoje, quase que nostalgicamente, eu tive essa sorte de ter vivido isso, assim. Eu tenho um pouco a sensação que o interior continua um pouco assim. Vide a força, por exemplo, do futsal que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu Hum. via em São Francisco de Paula, eu, quando era pequeno, eu treinava na escolinha do Francisco Cogo.
que era um ex-jogador do Grêmio Uhum, de uhum. antigamente. Isso. E quando eu fui pra lá, me chamou muito a atenção, assim, que todo mundo jogava futsal, era uma coisa muito. Tinha o campeonato local ou da região da Serra era muito forte, né? Assim, então isso sempre me chamou a atenção. Imagino que Caçapava também passe por isso, assim como tantas outras cidades Uhum. do. É, o futebol ainda é um vetor social, né? Sim. Ele não, pelo menos era, né? Eu acho que hoje se perdeu bastante essa força, muito por Eu causa ia das dizer, questões de mídias, né? Os migrou um games pouco, talvez né, pros hoje. games, né? Exato, exato. Os games se tornaram isso, né? É, Mas antes era o futebol, né? O futebol te dava um status social, né? Tipo, sim, isso é uma coisa, eu digo isso, sabe, para as pessoas. Tu era respeitado pela tua qualidade de jogar futebol, com né? certeza. Com certeza. Então, eu lembro quando eu cheguei em Porto Alegre, no primeiro dia de escola, tinha apresentação de todo mundo, né? Então, 40 alunos e tal. E aí perguntaram, pá, aqui é o nome, de onde é que tu vem, né? E aí, pô, Matheus de De Caçapava. Bah, Caçapava. pô, nem preciso dizer, né? De Caçapava já quase me mataram no primeiro dia, bullying escolar no primeiro dia. Não, eu sei. Mas foi engraçado porque ficou aquela sensação de tu não consegue te entrosar muito bem, de essa dificuldade. E aí chegou o primeiro dia em que teve Educação física. educação. E aí eu fui jogar bola e eu jogava melhor que os caras, e isso em seguida me deu toda uma entrada e um respeito dos outros, né? Tipo, e é isso, né? Na minha turma de amigos lá, nós era 50, tinha Bah, todos os outros mais velhos e tal, e eu era respeitado, obviamente, porque eu jogava bem futebol, tipo, isso é genial. Eu adoro isso no esporte, esses valores que o esporte consegue ainda passar assim. sim, eu concordo 100%. É muito engraçado porque eu vi todas as. Eu tenho um irmão mais novo, 11 anos mais novo, e eu fiz essa transição de alguma forma, mesmo sendo de Porto Alegre. Eu fui pro interior e voltei pro segundo grau e tive que fazer toda essa apresentação. E também tive essa situação de, tipo, o cara que vem do interior, né? Eu disse, mas eu sou de Porto Alegre. Não, mas tu acaba sendo o cara do interior. E realmente, futebol, eu tive sempre a felicidade de. Óbvio que eu não jogo um décimo do que tu joga, ou 1% do que tu joga, mas sempre tive a felicidade de estar muito envolvido com o esporte. Sempre joguei nas seleções das escolas e tudo mais, mesmo na faculdade. E o meu irmão passou pelo mesmo processo. O meu irmão, de fato, joga bem, joga decentemente futebol, não como eu. E também disse a mesma coisa. Quando ele chegou, ele nasceu no interior, nasceu em São Francisco de Paula, no início, na oitava série, veio para Porto Alegre, e ele disse: Olha, o futebol realmente foi o que foi o arcabouço que disse: Olha, aqui é um lugar onde eu me sinto bem e as coisas funcionam bem. Então, eu concordo contigo que o esporte. E para mim o esporte é fundamental. Para mim as duas coisas que deveriam ser lei mundial tu tem que estudar e tem que praticar esporte, porque isso te dá muito fundamento e muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Sabe, é curioso, né? Porque eu tô aqui agora que a gente está aqui na França, meus filhos nasceram aqui. Sim, E aqui na França, o esporte é muito acessível, na verdade. Mas ele não é visto como um esporte competição, ele é visto como um esporte atividade, sim. na verdade, né? E então, mas quando eu digo acessível, é assim, ó, tipo, o meu filho tem 12 anos, o meu filho já fez esgrima, já fez judô, já fez circo, ele foi escola de circo, ele já fez, bom, futebol, já fez, eu acho que ele já fez, sei lá, 7, 8, equitação, Bah, cara, é incrível. Isso tudo é muito acessível, acessível financeiramente e sim. acessível a nível de logística, é tudo dentro da cidade, é tudo, tem um monte de associação que faz isso, tem um monte de coisa. Então, eu acho legal essa oportunidade de se testar em várias coisas, Uhum, porque cada um desses esportes transmite coisas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo eu curto muito a questão do esporte coletivo, né? Eu, sim, eu gosto muito, claro, por eu ter vivido isso, claro. mas eu acho que os valores que eles te transmitem são coisas que a gente carrega na vida toda, né? E hoje eu acho que até no mundo profissional a gente está começando a enxergar isso, né? Tem gente dizendo aí, Sim. tem setor de RH dizendo que um dos fatores hoje fundamental para eles contratarem alguém é a atividade física que essa pessoa faz, né? O esporte que ela pratica.
não sei até que ponto isso é verdade ou não, é real ou não, Também não sei. mas, mas Mas eu acredito bastante nisso, assim. desculpa, mas eu fiquei me perguntando. Eu tive a felicidade de passar por vários esportes também. Sempre gostei muito de esporte. Tu chegaste a praticar outros esportes além do futebol, assim, que não Uhum. profissionalmente, mas assim, pelo menos jogar durante 2, 3 anos alguma coisa. Eu pratiquei, tipo, eu tenho muita facilidade para tudo que for esporte com bola, na Ah, verdade, né? bom. Eu acho que é o timing da bola que a gente acaba desenvolvendo, né? Tipo, eu consigo jogar vôlei, consigo jogar handball, basquete. Eu nunca joguei basquete na minha vida, mas o dia que uma ou duas vezes que eu tive que jogar, eu consigo jogar. Sim. Obviamente que não jogar bem, né? Eu tô falando, mas eu consigo jogar porque eu tenho o tempo da bola só por causa disso. Mesmo tênis, por exemplo, é uma coisa que eu não tinha acesso quando eu era pequeno. Aham. E no dia que eu tive que jogar tênis, eu consegui pádel, essas coisas assim, porque eu acho que é realmente o deslocamento, essas coisas assim. Então, mas se não, não. Na verdade, assim, tipo, eu praticar mesmo assiduamente, eu só joguei futebol e depois o resto, vôlei, essas coisas assim, eu jogava mais de férias e tal, né, Sim. com os amigos. É, Então a minha vida foi futebol, futebol, futebol mesmo. entendo. Não, acho engraçado isso, porque eu tenho um pouco essa sensação, por exemplo, do próprio tênis, né? O ritmo da quicada da bola, quando tu joga muito, parece que a bola fica muito mais devagar, né? Ela Hum. vai desacelerando com o tempo, porque tu tá tão acostumado com aquele ritmo. Então, por exemplo, quando eu treinava futebol americano em São Paulo, os treinos que tinham de agilidade e tudo mais, que tinha a bola de tênis, que o cara, pra te pegar a bola assim no ar, enquanto. Não importa como é que o cara lança pra ti, parece super. Uhum. Tudo em slow motion que você tá fazendo assim. Não, aqui tá a bola, aqui tá a bola. E depois, quando vem a bola de futebol americano, parece que ela vem em outra velocidade. Ela vem bambeando. Você diz, cara, o que tá acontecendo? O flow da bola é diferente. É óbvio que a bola de futebol americano não é redonda, então ela tem realmente uma movimentação diferente. Mas enfim, preâmbulos. Me conta como é que foi a transição pro futebol de verdade. Na verdade, foi quando eu fui para Porto Alegre, então, obviamente, como eu disse, eu estava super chateado de ter ido, né? Aham. E aí uma das coisas meio que eu forcei meu pai, assim, foi dizendo, bah, então, tipo, pelo menos viabiliza o meu sonho aí, que é de fazer um teste no Grêmio, né? E, tipo, e é no Grêmio, entendeu? Tipo, para mim sempre foi ou eu jogo bola no Grêmio ou não Ou não jogo jogo bola, bola. entendeu? Tipo, eu era Interessante. apaixonado, né? Tipo, não tinha não tinha a segunda opção. E, e o meu pai, eu acho que mais na verdade para que eu não enchesse, para que eu não ficasse enchendo o saco ali, para obviamente porque para parar de reclamar de estar indo para Porto Alegre, Sim. ele deu um jeito, se virou nos 30 lá e arrumou para mim fazer um teste no Grêmio, né, nas escolinhas lá do Grêmio ainda. Aham. E eu fui fazer o teste, então, e aí aquela história, quando é meio por favor, os caras te abrem a porta ali para te fazer um teste um dia. Claro. E foi um dia e não foi ruim, e aí o treinador disse: tá, volta amanhã para a gente te ver de novo. E eu voltei, volta semana que vem, e fica a semana que vem, e volta o mês que vem, e fica o mês que vem. E no final, sei lá, de 2 meses, eles tinham me dito que então que eu iria integrar a escolinha de competição, né? Porque o Grêmio tem a escolinha Tem que é escolha. paga, Sim, aquela, sim. e depois tem a escolinha de competição. Aham. E aí eu integrei então a escolinha do Grêmio, eu tinha na época 12, 13 anos. E ali começou o meu percurso, na verdade, dentro das escolinhas do Grêmio, e aí foi embora, e o grande teve alguns marcos assim. Acho que quando eu tinha 15 anos, a gente foi campeão brasileiro, e como eu era capitão, Que ano isso? acabou em 97, é. A Uhum. gente foi campeão brasileiro sub-15 e como eu era capitão, obviamente que eu chamei a atenção do treinador das seleções de base, que começam na sub-15, então. E aí eu fui chamado para as seleções de base do Brasil, Sim. e foi ali que começou realmente aquela questão que era muito mais entre aspas, uma brincadeira, um passatempo, uma paixão, começou realmente a se tornar uma coisa mais séria, até o momento em que, quando a gente foi campeão mundial com a seleção de base, fomos campeão da Copa do Mundo, então sub-17, em 99,
E naquele mesmo ano foi quando então o Grêmio me propôs um contrato profissional e ali, foi dali realmente que a brincadeira aí ficou séria e virou profissão mesmo, Sim. né? Tipo, então consegui terminar a escola Isso que eu ia também, que era uma perguntar, obrigação lá como em é que tu casa. conseguia conciliar essas coisas? Cara, foi punk, assim, foi punk porque nada, o sistema não é feito para isso, né? Sim. Tipo, aqui na França tem um sistema que se chama esporte e estudo, Aham. né? Onde, por exemplo, aqui nas categorias de base, as pessoas, os atletas, eles vão morar no clube, assim, o clube tem uma instalação, e aí tem horários, tem escola interna, ou eles vão numa escola ao lado que tem parceria, e o horários são adaptados com os horários dos treinos, assim, é tudo mesclado, né? Por exemplo, isso não tem, não, pelo menos na minha Não, época, né? continua não tendo. Hoje evoluiu muito, né? Mas na minha época não tinha nada disso, né, cara? Na minha época, vamos treinar, vamos jogar futebol eles diziam, ó, é obrigatório a escola. Obrigatório, Obrigatório, mas de verdade nunca não, né? ninguém Te via quem é vira que quando estava for, né? fazendo, né? É, cara, eu me virei, assim, eu me virei, continuei meus estudos, porque era também meu pai e minha mãe, obviamente, me encheram o saco com relação a Que isso. bom. E eu continuei, consegui terminar o segundo grau. Uhum. Obviamente, requer um esforço muito grande, por, sei lá, no meu último ano, do meu terceiro ano ali, do segundo grau ali, eu viajava muito com a seleção. Tipo, a Copa do Mundo a gente saiu 2 meses. Eu estava sempre convocado, ou quando eu estava viagem com o Grêmio. Eu acho que eu devo ter frequentado um terço das aulas, assim, né? E aí depois, quando tu volta, tem que retomar tudo e fazer as provas e tal. E, bom, consegui terminar, que era o meu objetivo. Entrei na faculdade até entrei e eu já estava aí chegando no profissional do Grêmio, Sim, mas aí eu treinava de manhã, de tarde, ia para a faculdade à noite. puxado. Eu aguentei um semestre e aí digo, bom, vou parar aqui porque depois retomo. E aí foi assim que, na verdade, que consegui ainda terminar pelo menos o segundo grau bem feitinho ali, Nunca foi tiveste bacana. problema de notas nem nada do gênero, né? Na escola. Sempre foi tranquilo. Não, cara, eu, graças a Deus, sempre tive bastante facilidade na escola, assim, posso, tipo, não tem outra coisa para dizer. Tive sorte de ter facilidade, sim. Eu também, obviamente, eu era malandro o suficiente para saber que eu não tinha tempo fora da escola, então, quando eu estava na escola, eu tentava aprender o máximo que eu pudesse ali, ou otimizar o meu tempo ao Sim, máximo, porque eu não tinha tarde de folga, eu ia treinar, né? claro. Tipo, só para até, tipo, desde os 13 anos a gente treinava todos os dias, é Sim, diário e jogava no final de semana, sim. né? Às vezes com viagem de todo final de semana. Então, tempo extra não existe, né? Então, tinha que se virar, na verdade, né? Acho que chega uma hora que tu tem que ter tipo, é uma decisão que a gente toma, né? Qual caminho que tu quer ir e se tu quer aquele caminho ali, talvez seja por isso que o futebol é tão difícil, é que tu tem que tomar essa decisão muito cedo, né? Que ele requer certos sacrifícios e que se tu não tiver disposto a fazer, tu vai ser punido de algum lado, né? Ou tu não vai ir no futebol, Aham. porque tu vai abdicar, ou na questão escolar, obviamente, tu vai ter um déficit muito grande, né? Então, foram uns anos bastante puxados, mas ao mesmo tempo, pô, a gente tá na idade também que tem energia para fazer Pra isso, né? tudo, né? De manhã, de tarde, de noite, tá sempre a mil, né? Isso é uma Exato, coisa exato. impressionante mesmo. A gente só entende isso depois que chega ali pelo próximo dos 40, que é diz, É nossa, a gente verdade, não é consigo mais ficar verdade. trabalhando uma semana inteira, dormindo às 2 da manhã, acordando às 7 da manhã e seguindo o projeto. Ou não dormindo. Isso só fica claro depois de um tempo. Mas, enfim. Como é que foi pra ti essa questão? Beleza, agora eu sou jogador profissional. ah, Isso impactou muito, assim, tipo, como é que tu consegue ter algum vislumbre de como é que vai ser a vida dali pra frente? Ou tu simplesmente tá sempre no dia seguinte, tu tá treinando e daí tem o jogo, tem que ser escalado e tudo mais? Cara, acho que tem duas coisas assim sobre a carreira de jogador de futebol, assim, que é a primeira é tu vive dentro de uma bolha, assim, né? Dentro de uma bolha. O futebol tem uma bolha e tu tá dentro daquela bolha. E o que é ruim por um lado, porque muitas vezes tu não te dá por conta do que é a realidade, do que está acontecendo fora Sim. disso, né? Isso muitas vezes explica certos comportamentos ou certas atitudes de jogadores e Claro. tal. Eu entendo perfeitamente
porque é um mundo à Sim. parte, é um mundo e esse mundo cria essa bolha para proteger, entre aspas, os jogadores que estão ali dentro, né? Então, tu não te dá muito por conta do que está acontecendo, sabe? Como tudo na vida da gente também, né? A gente vai, quando as coisas vão acontecendo, a gente acha que aquilo é normal Mas, e tornar aquilo banal não é banal, sim, entendeu? É um sonho que está se realizando, é algo que pelo menos na minha época, todas as crianças, todos meus amigos queriam sim. fazer, e não é banal, né? E então tem esse lado, e ao mesmo tempo eu tinha um contraponto, foi que, graças a Deus, eu sempre tive uma estrutura familiar que me trouxe bastante, botou meus dois pezinhos no chão sempre, Que bom. que me manteve ali, né? E que sempre me deu essa ideia de, tipo, cara, se não der certo, beleza, segue um outro caminho, vai fazer. Sempre me deu essa tranquilidade, Tu tinha um né? plano B? Mas ao mesmo tempo essa não, aí que tá o problema. Eu não tinha plano B nenhum, nunca tive, né? Mas ao mesmo tempo isso também é de uma certa forma, não vou dizer uma pressão, mas eu tinha a escolha de fazer outra coisa. Sim. Porque tem muito jogador de futebol hoje que se torna jogador porque o cara não tem escolha de ser outra Claro, coisa também, claro. né? Como a gente diz, né? Isso é uma realidade, Sim. né? Hoje do país. Eu tinha escolha de estudar, não sei de fazer o que da minha vida, mas eu tinha talvez essa escolha, né? Então sei lá, tipo, foi assim, mas respondendo diretamente a tua pergunta, quando foi, como eu disse, foi meio natural. As coisas vão acontecendo. A gente não consegue nunca se projetar muito na carreira de jogador. Não, é impossível se projetar o que vai acontecer daqui a 6 Sim. meses, talvez nem o mês seguinte. Teoricamente, Mas depois eu de sempre tive cada jogo, tu já não consegue, né? Porque pode exato, acontecer cara, qualquer coisa em cada muito jogo, louco. né? Isso é um. Eu não sei Exato, como é que exato. fica isso na tua cabeça, mas pra mim era um pouco. Óbvio que, de novo, não tô querendo comparar nem nada do gênero, é só a minha experiência, né? Jogando futebol americano, eu tive uma cirurgia na mão, assim, que me assustou. Cara, eu trabalho com computador e tudo mais, e num treino, o cara foi lá e eu fui fazer um tackle, o dedo pegou no lugar errado, arrebentou a mão. Eu disse, caramba, e agora? Né? Se eu tivesse jogando, eu teria que ficar alguns meses, um mês parado para fazer a cirurgia. Tive que abrir a mão, pegar o ligamento e tudo mais. E aí, como é que eu às vezes, no futebol americano, seria cortado pela temporada, entende? No futebol tem isso, né? A gente sabe aí a história de, né? É óbvio que o futebol ele só apresenta externamente as histórias que dão certo, Claro. né? Todo mundo acha que jogador de futebol ganha que nem os caras aí Sim, ganham, sim. que nem o Neymar, que nem todo mundo. Porque a gente sempre se inspira do caso positivo, e ainda bem, né? Porque é isso que faz as pessoas também sonharem com Claro. isso, né? Mas a realidade a gente sabe que não é essa, né? A realidade do futebol ela é uma realidade hoje bastante dura, né? Tipo, a FIFA lançou há pouco tempo atrás um grande estudo, o maior estudo que já foi feito, Aham. onde foram analisados mais de cento e poucos países onde existe futebol Sim. profissional. É, e, por exemplo, foi detectado que eu acho que mais de 90% dos jogadores, ou 92% dos jogadores, não lembro exatamente, ganham menos de US$ 5.000 por mês. Ah, pô, Né? 5 mil dólares ainda é um teto absurdamente alto, assim, a meu ver. Eu digo, acho que tinha um dado assim, ó, 80% menos de mil Sim. dólares, mais de 50% dos jogadores não têm o salário em dia. Uhum. Né? São dados duros do futebol, mas que obviamente que a gente não olha para Eu, eles. Né? eu, eu vi isso acontecendo, só pra constar, na Lusa, né, na Portuguesa de São Paulo, eu via os caras pegarem, não pagarem funcionário, os caras moram, né, Sim, lá no CT, porque não tem onde ficar, entende? Assim, e condições exato. extremas, assim. Então era muito difícil de chegar lá e ver. A galera não tinha dinheiro para passagem, para ir e vir e tudo mais. E os caras jogando, entende? A Luz eu vi todo o processo, a decadência da série A até o sair da série C do Paulistão, entende? Tipo, Uhum. é bizarro. Essa é a realidade. E eu acho que para o jogador, na verdade, o que tem é essa transição entre as categorias de base e o profissional. Ela é com certeza o momento. Eu não vou dizer o momento mais importante, mas é um momento decisivo, né? Sim.
porque é ali que o jogador vai conseguir colar uma etiqueta nele, Uhum. um rótulo nele, né? Para que ele é bom. Na verdade é isso, né? Chega uma hora que o jogador depois se torna um produto comercial, ele tem que ser comercializado pelos empresários do meio do futebol e pelos próprios clubes que vão comprar. E esses clubes chegam uma hora que eles estão comprando também uma marca Claro. ali, estão comprando um rótulo, né? E é nesse momento que tu consegue te posicionar como atleta. Tá, esse cara aqui, ele é que nível? Qual é o nível dele, né? Tu vai colocar ele mais ou menos num patamar Sim. ali. Pelo menos que vai dar oportunidade para ele se colocar naquele mercado, se inserir no mercado. Então, essa transição, ela é muito, muito, muito importante. E aí, tipo, talvez respondendo a tua pergunta, nesse momento, eu sabia o que eu queria. Essa talvez tenha sido uma das minhas grandes forças durante a minha carreira. Eu sempre soube o que eu quis. O que Sempre. Sempre. As minhas escolhas sempre foram baseadas muito claramente no meu propósito, do que eu quero fazer, do que eu queria fazer, né? E então isso me ajudou, me deu um norte muito grande, me ajudou a tomar decisões complicadas às vezes, sim. né? Na minha carreira, porque eu sabia isso. O que era? Me deixa isso mais palpável, porque isso não é claro, não ficou claro para mim. Cara, na verdade, eu sabia o porquê que eu jogava futebol, sempre soube por que eu jogava. Eu jogava porque isso era a minha paixão mesmo. Entendi. Porque quando eu era pequeno, eu gostava de jogar bola, de jogar futebol, e eu sempre sonhei em jogar em clube com torcida, em clube onde o que eu tivesse, o trabalho que eu tivesse fazendo representasse algo, não mundial, mas algo para aquele clube naquela região, que tivesse realmente essa paixão na volta. Sim. Então, isso sempre condicionou muito nas minhas escolhas, no caso, quando eu tinha, sei lá, a escolha entre dois clubes, um clube que tinha uma torcida, uma história que era, sei lá, que tinha uma notoriedade como Aham. clube, esse clube sempre tinha preferência com relação a um clube, às vezes, que tinha menos uma história mais recente ou que não tinha muita torcida, mas que às vezes tinha mais Sim. dinheiro, né? E isso condicionou. E ao mesmo tempo isso também condicionou lá no início da minha carreira, porque eu tive momentos obviamente complicados em que tu às vezes está sem oportunidade, tu fica sem clube Aham. temporariamente e aí tu vê tipo o fato de tu estar num bom clube e daqui, no dia seguinte acabou o teu contrato e tu não tem clube e de tu ter que parar de jogar, essa balança ali, esse equilíbrio ele é muito frágil no Sim. futebol. E aí aparece a oportunidade, obviamente, de um nível abaixo, né? Por exemplo, isso eu nunca quis. Eu recusava isso e eu preferia parar, ou preferia não parar de Aham. jogar do que ir para esse nível sem ser Não, negativo, digamos assim, sem ser te entendo. pejorativo, mas para ir para esse nível abaixo, né? Eu tive, por exemplo, sei lá, eu tive oportunidades para ir jogar em clubes que jogavam Aham. gauchão, que financeiramente, na época, às vezes esses clubes dispõem financeiramente de situações que são É. até interessantes. É um absurdo isso, né? Eles gastam o que eles. Não vou dizer que eles gastam o que eles não têm, mas como é uma grana que às vezes vem do próprio Campeonato Gaúcho e tudo mais, eu acho que essa é uma politicagem que não vale. Tu e eu acho que não vale a pena a gente discutir, mas que pagam um valor que o clube, o próprio Inter e Grêmio não pagariam por esse jogador, porque aquele jogador não vale isso, né? Porque no final das contas, quem acaba Porque é indo uma, é alguém que já foi rejeitado de São Paulo, por exemplo, do interior de São Paulo. às vezes, na verdade, o jogador ele está sem oportunidade, né, num clube maior. O clube maior, pelo menos, não vai dispor aquela verba para aquele Sim, jogador ali. E ele, num clube menor, ele vai dispor o clube vai botar tudo que tem naquele jogador ali, então, né? pois é. E isso faz com que financeiramente às vezes seja interessante. Às vezes o jogador diz também, eu vou ali para me servir como vitrine, para me mostrar e depois tentar, né, voltar de novo para um nível acima, digamos Sim, assim. Eu sempre tive muito claro comigo que isso eu não queria. Eu não queria fazer, eu não queria ir para fazer esse tipo de sim. situação, né? Então, às vezes eu preferia ficar sem clube, já que me aconteceu de ficar 2 meses sem clube, treinando sozinho, buscando oportunidade, tendo que às vezes fazer teste em outros clubes, em clube Sim. maior, para arrumar a oportunidade que eu queria. Então, obviamente que é uma questão de
de decisão, é uma questão também de se preparar para isso, porque esse tempo, obviamente, que tu está parado, tu não está recebendo salário nenhum, então tem que ter te preparado para ter um pouco de, né? Aí eu digo, é uma gestão de carreira que tem que se fazer, mas que para mim isso acabou sendo, essas decisões que podem parecer complicadas, para mim elas pareceram sempre relativamente fáceis, porque eu sabia o porquê que eu jogava, e eu sabia onde eu não queria também Sim. jogar, né? Então, de uma certa forma, isso conduziu um pouco a minha carreira. E a minha outra questão que eu sempre tive também é a questão de viajar. A minha paixão sempre foi viajar. E então eu tinha muito presente a ideia de vir para a Europa, Sim. né? De o futebol me proporcionar isso, né? De essas experiências de vida. Então eu desde o início, desde que eu cheguei no profissional, o meu objetivo era claramente é, ter a oportunidade de vir para a Europa, né? Então, e acabou acontecendo, então foi Tu legal. entende que o fato de tu ter participado de mundiais, ter sido campeão mundial tão jovem, influenciou nessa questão da viagem? Porque tu começou a ver viagens já desde cedo, já começou a estar e Uhum. começou a descobrir. Porque eu acho que isso é uma coisa que demora para muita gente, e às vezes nunca acontece para muitas pessoas da humanidade, que é uma vez que tu sai da tua aldeia e vai para uma grande capital, ou então tu sai do teu país e vai para outros países e descobre coisas novas, tu começa a pensar assim, caramba, como é que será que é na Europa, na Ásia, e isso começa a criar essa coisa dentro de ti, né? Hoje, obviamente, tu já rodou o planeta N vezes. Uh, tem uma noção melhor. Cara, com certeza, porque assim, ó, pô, é bem isso, né? Eu saí lá de Caçapava, né? Então, tá perdido lá. Aí, pô, tu sai e começa isso, desde as escolinhas do Grêmio, jogar torneio na Argentina, Sim. e jogar torneio em BH, em São Paulo, no Nordeste e tal. Já começa a ter uma abertura de mundo, uma visão maior. Sim. Quando eu fui para as seleções, pô, com 15 anos, eu joguei em Wembley, no estádio antigo Caramba. de Wembley. A gente foi jogar um jogo lá, com um jogo só nosso, não era preliminar nem nada, nós contra a seleção da Sim. Inglaterra, 50 mil pessoas. Eu digo, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, entendeu? É isso aqui. Eu tremia na hora de cantar o hino. Pô, eu Dá lembro, uma. eu era o capitão, fui eu que entrei na frente, e aí pô, começou a tocar o hino do Brasil, eu tremia, eu tremia. No meio do jogo eu parei para olhar a Ola, assim, eu não olhava mais a bola. Eu digo, que é isso que eu quero viver na minha vida, entendeu? Tipo, é esse tipo de emoção que eu quero ter, assim. E ao mesmo tempo é nisso aqui, nesse universo aqui que eu quero descobrir esses universos. Então, as seleções elas me deram duas possibilidades. Primeiro, que foi, obviamente, conhecer, a gente viajou muito, Sim. muito, muito. Conhecer e ver culturas diferentes e ver que isso era uma paixão, Aham. despertar essa paixão. E, ao mesmo tempo, me deu, obviamente, a possibilidade de ser visto também, né? Claro. Nós estamos falando, para quem não sabe, né? Eu tô falando lá de 99, Aham. fazendo um parênteses, né? Quando eu fui transferido, então saí do Grêmio, fui transferido para o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Uhum. Fui eu que fiz a minha montagem de vídeo que eu tive que fazer numa cassete Caramba. para mandar para os alemães. Demorou quase um mês para chegar na Alemanha, né? Hoje os caras, hoje tu entra numa plataforma, tu bota chips, ações pé direito, e vai te dar todas as ações que tu tem com o pé Sim. direito, todas as ações que tu tem com a cabeça, cortes de todos os jogos. Isso eu tô falando mesmo em Sim. campeonatos relativamente pequenos, assim, tu consegue Estaduais repertoriar e jogador. nacionais. Exato. Regionais, né? Então, nós estamos falando, eu tinha que fazer isso, tu tinha que mandar uma apresentação com foto, com não Sim. sei o que, né? E a seleção me deu essa possibilidade, né? Os caras me viram no Mundial Sub-17 e acabaram me acompanhando na minha carreira e aí me contrataram. Mas então a seleção me deu essas duas, a possibilidade de me abrir a porta para fora do Brasil, né? E me deu esse gostinho pela viagem, assim, né? Eu tinha um diretor da seleção lá que era muito bacana, assim, e ele sabia que tinha eu e mais uns dois jogadores que nos interessavam bastante, assim, por viagem. E aí, pô, quando dava dia de folga, assim, ele ia no nosso quarto, batia e dizia, vamos embora, vamos sair. Descobri isso aqui. Tipo, vamos dar uma volta aqui, né? Tipo, sei lá, uma vez nós estávamos em Paris,
Nós tínhamos um voo às 7 da manhã, ele chegou à meia-noite, depois do último jogo, e disse, ó, pessoal, você tem 2 opções, quem quiser vai pro quarto, quem quiser vem comigo, nos encontramos no aeroporto. E, pô, e aí, nós, sei lá, nós fomos acho que 4 ou 5 aí, entendeu? A galera não tinha essa pegada, né? Pô, passamos a noite toda conhecendo Paris, né? Então, tipo, esse tipo de coisa, assim, que a seleção realmente foi um presentaço, assim, para mim, né? Ah, eu admito que quando tem conexão, assim, conexão às vezes de 8, 10 horas, cara, faz todo sentido. Se eu posso, eu saio aqui, vou dar uma volta na cidade. Às vezes Uhum. dá pra te conhecer um ou outro lugar e tal, e volto pro aeroporto. Então, eu concordo contigo, quando é viável, eu recomendo muito. Tu falaste uma coisa que me deixou muito curioso. Tu disseste que tu fizeste os teus highlights em fita cassete. Tu fizeste? Tu pegou 2 videocassete e foi pegando as tuas fitas e foi cortando? Como é que me conta isso? Não, eu peguei uma ajuda técnica aí, porque eu não sabia fazer, Ah, mas eu fui com um cara que fazia isso, então, aham, que sabia, e aí ele tinha, então, o material ali, realmente, os vídeos cassete e tal, e eu fui olhando o jogo, uhum, então, eu olhei todos os meus jogos, né, tudo que eu tinha como material, e eu selecionava um minuto, e eu dizia, tá, aqui, corta aqui, começa aqui um pouquinho antes, entendi. corta aqui um pouquinho depois. Não deixa dar continuidade, porque a Aqui continuidade não é não é legal. boa. Só corta aqui, tá tudo certo. Eu driblei aqui, Então, já dei pô, uma, e daí tu dá uma gingada, corta pra outra jogada. pô, Eu acho isso muito engraçado. é que nem no game aí, né, pô? Claro. Às vezes corta no momento certo aí pra Depois não... aparece um modelo todo torto lá. Não, essa parte eu não Exato, quero. exato. Eu te pergunto isso porque eu tinha um colega meu, em 99, coincidentemente, que fazia isso. Ele filmava a gente, viagem do escola e tudo mais, e ele tinha 2 videocassetes e ele fazia umas edições. Assim, ele editava muita coisa. E incrivelmente o cara não trabalha com isso hoje, ele não faz edição de vídeo, não faz nada disso. Se tornou advogado, assim, ele fez direito e jogou pro alto, Uhum. assim, toda a capacidade dele técnica de fazer isso. Primeira pessoa que eu conheci com computador e para fazer coisas mais interessantes no computador, hackear sites e coisa assim, ele era um cara que fazia isso. Podia, Era um podia ter criado os bitcoins, né? podia, totalmente, é um daqueles talentos desperdiçados, assim, que o cara tinha todas as ferramentas e foi para outro lado. Então eu fiquei curioso pra saber, pô, nessa época aí, qual foi o teu primeiro contato com tecnologia, de fato, assim, tipo, de achar que isso era uma coisa que era interessante, não sei se tu já mexeu em alguma coisa, tem alguma coisa que tu tem a mão na massa, assim, ou nunca? Não, cara, até nos games, diga-se de passagem, né? A Hermit tem esse perfil de empresa, né? E como tu falou lá no início, né? Tipo, pô, o sócio fundador ali deixou, tipo, cedeu a parte para eu ser o CEO e tal, Sim, né? É porque não tinha muita escolha, porque eu não faço mais nada, né? Eu não desenvolvo nada, eu não ajudo em nada no processo. Então, eu só tenho que fazer business, né? Então, é por isso também. entendi. Então, mas sim, a minha parte de tecnologia, assim, eu não tenho nenhuma capacidade a nível disso, a nível de Sim. desenvolvimento. O primeiro contato que eu tive foi que eu saí, então, do Brasil para ir para a Alemanha em Aham. 2002, né? E aí foi questão realmente de comunicação, de ferramenta de comunicação, Sim. né? É, se a gente voltar para quem não lembra disso 2002 ainda, não né? tinha Talvez nada. até tem muitos aí que, cara, não tinha nada. Eu ia para a cabine de telefone com -10 na rua, com um cartãozinho que tu digitava o teu código, era 20 números, tu errasse um, voltava tudo do início. Sim. Tu ficava lá no frio para falar com a minha família, porque não tinha, custava acho que 3 ou 4 euros um minuto no telefone normal, E né? pagava aqui, não? Então, Também não tu tinha. pagava? Ou ligava a cobrar, né? Mas, Não, pô, não, mas. aí quebrava a Não, família, né? mas tinha uma época que tinha uma situação de. Acho que era o celular que era assim. O celular, quando tu ligava interurbano, pagava aqui, mas também. Ah, pagava nos Os dois dois pontos pontos, pagam, né? pagava nos Eu, dois. eu sei. É E não é isso. tão há tanto tempo atrás, porque eu sei que teve alguma coisa assim quando teve a maratona de Boston, teve aquele atentado. O meu pai tava na maratona. E eu até fiquei preocupado, Tá. tipo, achei que pudesse ter acontecido alguma coisa. E como eu tava em São Paulo, eu não conseguia falar com ele. Porque ele tava sempre no telefone, porque a Zero Hora tava ligando pra ele, o pessoal do jornal tava ligando pra ele. E a conta que veio pra ele foi
estratosférica, assim, tipo, foi tipo uns Sim, sim, R$ 2.000, sim. assim, de conta, em dólar ainda, né? Não, cara, eu tenho lá em casa lá, teve uma vez eu fui pro Japão, fiquei acho que um mês e meio jogando lá no Japão, a gente fez uma turnê lá e tal. E eu ligava só a cobrar e tal, e pô, meu pai foi depois pedir para parcelar a conta porque não tinha como pagar de jeito nenhum. Não, mas tô falando de valores Sim, sim, altíssimos sim, assim, não, eu pô, entendo, eu entendo. não tinha. Então na verdade foi nesse ponto assim, foi realmente o meu primeiro contato foi aí que eu comprei o meu Mac, foi aí que eu comecei a ver ferramentas para conseguir me comunicar com as pessoas, para achar, para poder viajar também, esse lance de poder viajar, pô, é muito bacana, mas pô, na época tu não tinha GPS no carro, Claro. não tinha telefone com todas essas informações, né? Então vai te virar, né? Tem que procurar guia, tem que procurar tradutor, tinha que aprender línguas, tinha que. Então, tipo, para mim a tecnologia sempre foi ferramenta de comunicação e ferramenta de vida prática mesmo, né? De comprar pô, na época a Varig tinha que comprar passagem com a Varig, Sim. ou tu ficava 2 horas no telefone para esperar falar com alguém, ou tu te virava ali e aprendia a mexer nas coisas e tal, e conseguia daqui a um pouco tu mesmo reservar e tal. Então eu fui tudo sempre muito precursor nesse tipo de coisa, mas que até hoje isso é uma realidade, né, Chips? Então, tipo, pô, como é que tu transfere dinheiro mais barato para o exterior? É, Mas, ao mesmo tempo, então, tipo, entre o limite entre a ferramenta, a legalidade, esse tipo de coisa, eu sempre fucei muito atrás disso, corri muito atrás disso, sim. sabe, desse tipo de informação. E até hoje eu tenho esse perfil na empresa hoje, na minha atividade que eu estou fazendo, de buscar informações, de querer saber o modo mais rápido, mais barato, mais eficiente, mas dentro de uma legalidade. Então, Sim. tipo, talvez aí eu tenha desenvolvido um pouco aí mais esse meu perfil que eu tenho hoje, assim. Não, acho incrível, acho ótimo. Ah, é bem comum hoje em dia tu ver jogadores jogando videogame. Tu chegou a ter essa fase do videogame na concentração? Sim, cara. Sim, sim, sim. Tinha na concentração tinha, né? Eu não era dos caras ainda que Não. virava jogando FIFA e virava à noite para fazer torneio e tal, não era muito desse. Eu sempre fui muito Mario, né? Sempre gostei muito da franquia do Mario. Mas sim, teve épocas que eu joguei um pouco mais. Às vezes, eu lembro uma vez que eu acho que tive que operar meu tornozelo e aí Bah, fiquei de pé para cima e aí ficava jogando videogame, né? claro. Porque tinha que ir no clube fazer tratamento, voltava, tinha que ficar parado e tal. Então acho que sim, acho que o videogame sempre fez parte assim da minha vida, assim. Mas eu sempre tive o videogame também como um aspecto bastante social. Assim, eu sempre gostei mais de jogar entre amigos ou de ter um game que tivesse algum amigo que estivesse jogando também e tal. Né? Eu sempre tive essa pegada. E depois veio os filhos, e aí, durante um certo período, eu deixei total de jogar, né? Porque o tempo do game é o tempo que É, tu tá com ele, com os realmente é filhos. impossível. E aí depois voltou um pouco, isso volta, esse ciclo, né? Voltou quando eu comecei a jogar de novo com meu filho, ensinar ele um pouco a Sim. jogar. E bom, hoje eu já não jogo mais com ele porque eu fiasco total, né? Impossível. E, ele pega o game que se eu estiver jogando há um ano o game, ele pega o game em 2 dias, ele já é melhor que Sim. eu já. Ah, não, Então, para não me desmoralizar como pai, eu abandonei. eu sempre tive esse problema de desmoralização com o meu pai. O meu pai sempre nunca levou bem essa história dele não ser melhor. Então, a minha vida inteira eu joguei videogame, tipo, comecei a jogar lá. Meu pai comprou videogame em 83. E ele comprou pra ele jogar, ele jogava Enduro. E mesmo que tivesse um videogame novo, assim, comprou tal. Eu passava a semana longe, quando eu voltava durante o fim de semana, ele já tinha acabado o jogo inteiro, tinha jogado tudo, tinha todos os recordes estavam batidos. E daí eu disse, beleza, essa é uma fase e tal. Daí, há uns 5, 6 anos atrás, eu emprestei pra ele o Wii, quando estava em alta e tal. Daí Uhum. legal, tem vários joguinhos, Wii Sports e tal. Ficou ali uma semana, 2 semanas, quando eu voltei pra pegar, disse, pai, e aí, como é que tá achando? Daí, tipo, todos os recordes estavam batidos, todos. Eu disse, a pessoa tem problema, assim, tipo, é um problema sério de Cara,
Eu não vou dar muita risada porque eu sou competidor, assim. Eu tenho meu lado competidor, assim. Se eu entrar num joguinho e para ser o último todo o tempo, assim, perde a graça para mim muito rapidamente. Então, Não, eu entendo teu é pai. complexo. Eu levei muito tempo, por exemplo, quando a gente anda de kart, a gente chegou a fazer campeonato aqui no Rio Grande do Sul. Eu tinha dificuldade de passar ele, ou mesmo sendo mais rápido na Uhum, pista, porque eu já antevia o problema que seria quando acabasse a corrida. Porque os dois uhum. competiam para quem ia ficar na frente. Eu tive a felicidade de saber andar bem de kart, mas eu demorei muito para me permitir ganhar do meu pai pilotando. Por, por isso, mentalmente é complexo, porque ele não Claro. sabe perder, assim. Então, eu, Eu entendo teu eu, pai. acho, eu acho super estranho isso. Eu me tornei uma pessoa que entra nas partidas não necessariamente para vencer. Eu sofro desse mal. Assim, eu posso perder, não tem problema nenhum. Desde que no final a gente se dê bem, entende? Tu ficou feliz com a vitória, te fez bem, legal, vamos tomar uma cerveja junto, e daí isso vai ser bom para nós dois. Mas enfim. A, Como é que foi a tua carreira na Europa? Como é que tu foste para Frankfurt, que é um lugar incrível, e de Frankfurt tu foste para Eu saí de Frankfurt, eu fui transferido para Las Palmas da Espanha. Depois do Las Palmas, eu ainda tive uma passagem rápida pelo Botafogo ali, no Rio. meus pêsames. E, pois é, eu peguei uma época boa ainda do Botafogo ainda, Existe tava uma época boa do uma época Botafogo? legal. Tinha, cara, a gente tinha um timaço no Botafogo, um timaço, assim, bom mesmo. Acho que tinha, sei lá, cinco, seis jogadores que tinham passado pela seleção brasileira e tal, o time era muito bom. E aí passei mais uma passagem rápida pelo Botafogo, e aí eu cheguei na França, e aqui na França eu joguei em cinco clubes, eu tive ainda uma passagem rápida na Grécia, no PAOK Salonique. Aham. Mas eu fiz essencialmente a minha carreira, eu fiz praticamente, acho que foram 12 anos aqui na França, como profissional, e foi aqui realmente que a minha carreira aconteceu, é onde eu consegui construir meu nome e fazer clubes legais e tal, Sim, né? Não que os outros também foram bacanas, mas onde eu consegui me consolidar mais, ocupar um espaço dentro dos clubes também, né? Vai dentro daquilo que eu falei, né? Dos meus propósitos de realmente conseguir impactar, conseguir levar alguma coisa para o clube também, deixar um legado, digamos assim, após a minha passagem, né? Não só um legado a nível de resultado esportivo, mas um legado humano. Eu sempre me apeguei muito a isso, importante. né? E hoje é muito legal, assim. Eu tenho uma satisfação muito grande após a minha carreira, porque em cada clube, quando eu volto, eu vejo ainda amigos, tipo, pessoas que, pô, tu sente que elas estão felizes de te ver, e a questão da torcida também. Então, eu acho que no final das contas, o meu propósito, por que que eu jogava, valeu a pena, sabe? Ter, às vezes, abdicado de algumas coisas, renunciado a certas escolhas, porque a certas oportunidades, né, para ficar ainda dentro dessa mesma linha, assim, O né? futebol e o esporte em geral é uma renúncia infinita, né? De questões sociais e assim, eu não sei, me parece a pessoa que olha o futebol de fora me parece não ter a noção, não parece não ter o entendimento de que essa pessoa tá treinando de manhã e de tarde todos os dias e ela abre mão de todos os feriados, de todas às vezes de É, Natal, de Ano Novo, especialmente na Europa, que tu não tem uma pausa nesse período. Uh, sim. Cara, eu acho que é como tudo como tudo na vida da gente, tem os ônus e bônus, né? A questão só do futebol é que, eu digo assim, o futebol, para mim, isso é uma opinião minha, o futebol é exatamente a vida real, só que acelerado, condensado, né? O que talvez a gente vai enxergar
uma pessoa quando vai trabalhar numa empresa, o que ela vai viver talvez em 10 anos, no futebol a gente vai viver em 1 ano, Sim. né? Em tudo, a nível de emoções, de intensidade, né? Sei lá, uma pessoa quando chega num trabalho novo, talvez tu vai levar 3 meses para ver se aquela pessoa, a performance dela, para realmente saber. Cara, no futebol, 1 semana depois, tu já sabe se o time errou ou acertou na contratação do cara. Sim. 1 semana, nós estamos falando, imagina. E às vezes tu contratou o cara por 5 anos. Sim. E tu diz, putz, erramos na contratação, sabe? Então é esse tipo de coisa assim que é muito intenso, né? Então, como eu falei, lá no início da carreira, eu fiz renúncias, né? Meus colegas, sei lá, minha turma da escola ia de final de ano fazer Exato. uma junção lá, uma semana de viagem para não sei o quê, cotizava o ano todo, fazia o rifa, fazia o não sei o quê e tal, né? Para viajar uma semana para Sim. Bahia e, pô, eu não ia. Claro. E eu ficava lá treinando. Mas eu tive outras oportunidades que eu falei, pô, eu viajei, eu construí outras coisas, né? Eu vim para a Europa, eu tive a oportunidade de construir talvez uma situação que muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade através do futebol. Mas é óbvio que isso também tem as suas renúncias, que é isso que tu falou. Tipo, eu parei de jogar, eu tinha acho que quase 35 quando eu encerrei. Uhum. Eu disse, pô, com 35 Com anos de 35 foi agora. idade, Foi... eu decidi quando é que foi, eu decidi pela primeira vez na minha vida quando é que era um final de semana que eu ia poder viajar. Eu reservei pela primeira vez na minha vida uma viagem, acho que com 3 meses de Bah. antecedência. Porque isso do futebol não Claro. existe, entendeu? Não é tu que decide, é o cara que decide se tu tá de folga, Sim. né? Mas vai ter as férias ali. Cara, nunca é certo. Porque se o resultado não der bom, o cara te segurou uma semana a Uhum. mais. Se que voltar antes, ou se tu mudou de clube e aí de repente o calendário do novo clube é diferente, tu não tem férias. Sim. Então, isso não existe. Pô, quantas vezes domingo de noite tocava o telefone, pô, pessoal, estamos em crise, mudou o treinador, vão sair uma semana de fazer estágio. Tu pega a tua mala, tu arruma, no dia seguinte tu vai, e não importa o que tu tinha, se teu filho tem médico, se a tua esposa Tá tá doente. Cara, olha, o caso extremo, assim, né? A minha esposa, a minha filha nasceu, Uhum. foi cesariana, minha esposa tinha que fazer cesariana, já estava marcado, e aí marcou para uma segunda-feira. E aí deu o jogo daquele final de semana que a gente ia ter, Foi adiado. eu estava antes, foi adiado para segunda-feira à noite, porque era o jogo da televisão, era um jogo super importante, porque a gente estava jogando contra um adversário direto e Sim. tal. Beleza. E aí, na época, aí eu fui falar pro meu treinador, cheguei pro meu treinador, entrei e disse, pô, treinador, aconteceu isso aqui, aqui, já tá marcado, já tá tudo bloqueado, não tem como mudar nada disso aqui. E aí o treinador disse, pô, cara, tu é o capitão, tu tem que, né, precisamos contar contigo, aquela coisa toda. É, Vamos fazer o seguinte, que horas é o parto da tua esposa? Eu digo, é no início da tarde. Tenta antecipar para mais cedo, e tu vem aqui, então, na hora, chega aqui às 5 da tarde para jogar à noite. Tipo, e foi isso que eu fiz. Então, eu fui no hospital, nasceu minha filha, eu peguei minha filha, eu dei um beijo nela, entreguei para minha esposa e fui pro estádio jogar. Bah. E é de momentos onde, pô, que bacana. Cara, tipo, é um momento único na vida da gente. Nascimento de um Sim, sim. filho, né? O jogo eu joguei 400, 500 na minha vida. Então, mas isso não existe. No futebol isso não vai existir, né? Tipo, tu tem coisas que são obviamente, são renúncias mesmo que a gente tem que fazer, opções, né? Eu não fui no casamento do meu irmão, eu não vi nascimento de sobrinho, eu não vi nada, eu não vivi nada desses momentos. Exato. Por escolha. Por exemplo, tem outras pessoas que não fazem outros trabalhos também têm essas Sim, sim. escolhas também. Mas, como eu disse, no futebol é condensado isso, são escolhas, é muito intenso, são momentos que tu não tem opção de fazer outra coisa, porque se tu sair do sistema, o sistema te joga para fora Imediatamente. e aí depois tu não consegue Sim. voltar. Então, Mentalmente, como isso funciona? Tipo, as pessoas às vezes acham que o jogo de futebol é uma máquina. Que ele joga desse jeito, A, B ou C. Desculpa dizer isso, mas a sensação que eu tenho, às vezes,
as pessoas olham de fora e dizem assim, não, ele joga nesse nível aqui, então eu espero que ele jogue nesse nível aqui 100% dos jogos. Eu contratei pra ele... E tu não consegue ter isso É. com ninguém trabalhando, assim, tu não consegue ter alguém... Cara, eu espero que tu entregue, agora vendo com o pessoal de programação e arte e tudo mais, pessoal, olha, tu faz tantas linhas de código por semana, entrega tanto nesse ritmo aqui, então eu quero que tu faça isso todos os dias, de segunda a segunda. Por exemplo, tu acabou de dizer, a tua filha nasceu, tu vai lá, deu um beijo nela e foi pro jogo. Como é que foi esse jogo? Cara, eu fui entrar dentro do campo, atrás de mim tava um jogador que era o meu melhor amigo, assim, e, e ele olhou e me disse, cara, e aí? Ele olhou pra mim, ele viu que ele disse, e aí? Eu digo, cara, eu não tô aqui, Pois é, eu não tô aqui. Eu digo, vou entrar no campo, mas não tô aqui, minha cabeça não tá aqui, não tá no jogo, não tô fisicamente presente aqui, mas mentalmente não. e, mas mentalmente não. Eu sempre digo assim, para mim a parte mais difícil dessa profissão de jogador de futebol, ela é o fato do 100%. Tu é 100% jogador de futebol todo o Sim. tempo. Todo o tempo. Na hora que tu tá em casa e tu vai comer um McDonald's, tu é jogador de futebol. Tu sabe que tu tá comendo, talvez tu tá te alimentando de uma forma que não é o mais pertinente, mais Sim. otimizado para tua profissão. Tu tá de férias, tu vai ali tomar tua cerveja, não sei o quê, tu sabe que Não de deveria. uma forma ou de outra tu vai pagar aquilo ali na frente. Sim. Essa questão do constantemente jogador de futebol, do 100%, isso talvez é a coisa mais difícil de gerenciar, né, de administrar. Porque também, cara, viver concentrado, viver comendo não sei o que, 100% bio, cara, isso também não resolve nada. Porque toda a tua parte de realmente, talvez mais importante, ainda está na cabeça, está no bem-estar, tá se sentir bem, Claro. né? Tipo, então, tu tem que conseguir conciliar essa questão da tua vida privada, equilibrar isso com a tua vida profissional, porque a tua vida profissional precisa disso. Então eu digo, mas a minha pergunta é, isso não é o que vale para todo mundo, na verdade, para todas as pessoas que trabalham dentro de game, dentro de qualquer outra atividade, Sim. né? Um equilíbrio, na verdade. Só que, como eu disse, no futebol isso é acelerado, é condensado, é vezes potencializado no máximo, né? Porque, além de tudo, é mediatizado. Além de tudo, né? Tu é julgado todos os dias pelo que tu está Sim. fazendo, cara. E isso é uma experiência que é bacana. Esse julgamento, tu entende que é uma coisa bacana? Cara, com certeza, é uma experiência que tu ser julgado diariamente é uma experiência forte, porque tu é julgado diariamente pelos teus colegas, né? Porque tem que lembrar assim, ó, tu tá num grupo ali, tem 30 e poucos jogadores, só tem 11 que Sim. jogam, né? Então, na verdade, a regra é básica em matemática, né? Tem dois que não jogam para um que vai Sim. jogar. E tu tem que tentar ser esse cara, né? Porque isso condiciona o teu contrato, isso condiciona a tua situação familiar, isso condiciona tudo na tua carreira, né? O fato de tu jogar ou não jogar. Só que tu ganhou aquela batalha para jogar, tu recém iniciou, porque o jogo vai começar lá no final de semana, e aí tem o adversário, e aí tem o jogo mesmo. Então tu é julgado toda semana pela tua equipe e pelo teu treinador, pela comissão técnica, na verdade, pelo teu clube interno, e no final de semana, obviamente, tu é julgado pela tua torcida, pela imprensa, por tudo isso, né? Então, diariamente, todos os dias, tu tá sendo julgado pelo que tu tá fazendo, né? Tu tá sendo então é uma experiência que fortalece a gente, obviamente, né, cara? Tipo, saber lidar com essa pressão, ela com certeza hoje é uma coisa que para mim me ajuda muito, valeu muito na minha vida, O assim, né? julgamento que tu tem hoje com o desenvolvimento de games é infinitamente menor do que tu já teve na tua vida inteira, teoricamente. Com certeza, né? Com certeza. É outro timing, mas é legal. Eu gosto bastante do game porque tem essa. Porque as coisas também são intensas também, de uma certa Sim. forma, né? A gente tem, né, metodologias de desenvolvimento com entregas, com performance, né, volta um pouco talvez o lado esse do esporte, né? A questão do trabalho de equipe,
né, de ter pessoas que fazem coisas completamente diferentes, mas que no final das contas, como tu reúne isso tudo, né, não deixa de ser o que o futebol, né, e o futebol a gente fala muito dos jogadores. Cara, é um clube de futebol, né, tem pessoas lá, tem o roupeiro, tem não sei o quê. Como é que tu faz com que todas essas pessoas trabalhem para um objetivo final, que é chegar no final de semana e ganhar um Sim. jogo, né? Então, essa também, essa ideia de trazer isso pro game, ou que seja para uma empresa, mas trazer isso para uma equipe, uma cultura de trabalho, onde dizer, cara, o trabalho de cada um aqui, de vocês, é o resultado do game que vai ser É publicado, né? difícil de... E por mais, não tem trabalho, digamos, que não seja importante nesse processo, né? Porque se faltar uma pontinha aqui, a gente não é competitivo lá na Sim, ponta. A gente não consegue ganhar no final de exato. semana. Vai faltar o detalhe, né? Tem Então, uma, é isso que é tem legal. uma coisa que eu não sei como é que funcionar pra ti, mas vou te dar a minha experiência, daí tu me dá o contraponto. No dia a dia, com o pessoal que tá trabalhando na própria Hermit, o cara acorda de manhã e vai lá e senta e trabalha, mas ele não tem um processo de ligar. Eu não sei como é. Imagino que no futebol tenha isso. Tu tá, beleza, a gente tem jogo e tal. Tu tá preparado, tu faz toda a tua rotina, mas um pouquinho antes do jogo, tem um momento que a galera liga um botão lá dentro. Que é aquele momento que Uhum, alguém chama todo o time e diz agora a gente vai jogar. E quando isso não acontece, quando isso é meio atropelado, tu entra em campo meio a 80% e não 100%. Tu uhum, sente isso? uhum. Tu tinha essa situação de, tipo, se não tem esse agito antes de, aquela chamada, antes de entrar em campo, Uhum. tu não entra 100%? Cara, tu já tem isso. O jogo nada mais é do que o resultado Do que tu treino. fez durante a tua Claro, semana. claro. Então, como é que tu vai criar isso que tu está dizendo diariamente, cotidianamente no teu Sim, treinamento, né? E aí isso é uma questão muito pessoal. Tu vai ter três perfis de jogador. Tu vai ter o cara que vai chegar lá no treino e vai treinar porque ele tem que treinar, porque é uma obrigação sim, treinar. E esse cara vai lá e vai fazer o treino dele. Tu tem o cara que vai lá treinar porque ele é competidor, porque esse cara ele gosta de competir, ele gosta de no jogo lá do treino de ganhar, de não sei o quê. E tu tem o cara que faz aquilo porque ele entendeu que aquilo ali é o meio dele conseguir os objetivos dele lá no final de semana e da equipe conseguir ter o sim. resultado. Tu tem esses três perfis normalmente em grandes linhas de jogador, Aham. assim, né? E aí vai do treinador, né? Vai da questão da gestão de conseguir criar uma osmose uma sinergia entre esses jogadores para que esses caras que têm o objetivo, esse grupo que tem o objetivo, no caso, que é realmente de construir uma cultura de trabalho, de equipe, não sei o quê, com que esse grupo seja o grupo mais forte dentro do vestiário, Sim, né? Porque é esse grupo que vai fazer o cara lá que tá, cara, eu só vim aqui, eu vim porque eu sou obrigado a treinar, mas que na hora que ele entre lá no campo, ele esteja. essa questão do grupo vai fazer com que a máquina passa por cima dele. Aham. Ou ele vai uma hora pegar o trem e ir junto, ou ele ficou. Então, por isso eu acredito muito em cultura de Uhum. equipe, né? E eu acho que mesmo no caso do game Sim, ali, apesar, por exemplo, no nosso caso que a gente trabalha remoto, a gente trabalha diariamente para construir isso, porque mesmo o cara que está lá na casa dele, que acordou 2 minutos antes da daily, que está ainda de cueca, que não quer ligar a câmera, que não sei o quê, mesmo esse cara, ele tem que ter um momento em que ele sentiu que a máquina está passando, sim, que o trem está passando ali, e que ele tem que pegar aquele trem. E que ele pode, talvez, fazer um diazinho ali, meia boca, mas que no segundo dia, senão ele vai ficar para trás. Porque o grupo é mais forte. E até o momento em que esse cara vai entender que é benéfico para ele estar dentro do trem. sim, E esse dia, para mim, é o dia do declique. É a hora que o cara entender que através da equipe, através da nossa empresa, ele vai conseguir pessoalmente, individualmente, muito mais coisas do que ele conseguiria sim. sozinho. Só que, cara, isso é amadurecimento, isso é, obviamente, muita comunicação também da nossa parte, da parte da empresa, né? Mas é um amadurecimento até, às vezes, de idade profissional de cada um. Tem gente que consegue entender isso com 20 anos, tem gente que vai entender isso aos 50 e tem gente que não entende nunca Sim, sim. isso, né?
E ok, tipo, ok, essas pessoas certamente vão fazer a carreira delas, mas eu acho que certamente elas vão ser talvez os jogadores de futebol ali que a gente viu o talento. Por que que esse cara não É, virou? Por que que esse cara não jogou num grande bah. clube? Por que que esse cara não ganhou o título? Por quê? Porque tem esse detalhe que fez a Sim. diferença. Eu vou te ser sincero que eu vejo muito isso em N pessoas diferentes, de várias áreas diferentes, não só do futebol, mas que tu vê. O cara que eu citei há pouco, né? Tipo, o cara tinha todas as ferramentas e tal, e daí ele optou por ter uma profissão estável e uma situação que o dia ele acorda de manhã, vai lá, bate o carimbo, vai para casa. E isso é o que satisfaz ele de alguma forma, ou não, não sei. Mas A motivação, eu digo assim, né? Tipo, eu tive o privilégio, e eu posso dizer isso, de viver, de trabalhar, viver da minha paixão, né? Em ambos os sim, lados, né? Futebol, viagem, tudo mais, e de continuar ainda numa indústria que te permite que me isso. proporciona sensações que eu gosto, né? Então, eu tive esse privilégio. Mas por quê? Eu digo privilégio porque eu sempre trabalhei pelo meu propósito. Então, e eu continuo tendo a oportunidade de fazer isso. Tem pessoas que não trabalham por causa disso. Eu já joguei com muito cara que gosta da grana, do que joga por causa do Justo? dinheiro. E ok, a gente precisa também entender que o propósito desse cara é diferente. É diferente do meu Sim. propósito, né? E isso no futebol eu levei um certo tempo para entender, confesso. Eu sempre tive bastante dificuldade de trabalhar com um jogador que não era engajado, que eu sentia que o cara estava lá olhando muito para a situação pessoal Uhum. dele. Sempre tive dificuldade. Até que vai um momento que tu diz, não, cara, eu preciso entender que esse cara aqui tem outra motivação que a minha, e que, ok, se ele talvez vai entregar o que a gente precisa para a nossa equipe com essa motivação Sim. dele. E tá legal isso, né? Mas, cara, isso eu entendi talvez no final da minha carreira, Falando em, antes de já ter brigado falando em duas final da ou três carreira, já, né? desculpa te atropelar. Como é que foi essa transição? Vou me aposentar. Internalizar isso e dizer assim, cara, beleza, essa minha fase de futebol se encerrou. O que eu faço daqui pra frente? Cara, eu costumo dizer para os meus amigos que estão no futebol, assim, eu tenho bastante amigo meu que eu joguei, que estão acabando a carreira agora e tal. Às vezes os caras te ligam para perguntar como é que tá, como é que é e tal. E eu, cara, eu digo uma coisa assim, o final não é São bonito. duas mortes, né? Do atleta. Não, o final nunca é bonito. O final lá, a gente vê o cara dando a volta olímpica e tal, né? O cara vendo filme lá, vê o grande jogador Sim. lá. Cara, o final do jogador, se acabou ali, é porque alguma coisa aconteceu para acabar, entendeu? Então, tipo, porque senão, pô, no final da carreira, depois dos teus 30 anos, em que tu começa a desfrutar realmente da tua Sim. carreira. Porque tu já tem maturidade para entender as coisas, tu já sabe gerenciar a pressão, né? Tu já sabe fazer uma série de coisas. E aí o que que acontece? No ano que tu vai bem, por exemplo, eu, quando assinei no meu último clube no Sochaux, eu tinha assinado por 2 anos. Aí dei o primeiro ano aqui, foi super bem, virei capitão da equipe e tal. Aí o que, que eu ia parar? Eu assinei por 2 anos e até com 34 ia Uhum. parar. Aí veio o clube, pô, vamos prolongar por um ano e tal. E, cara, tu te sente tão bem, tu diz, cara, vou fazer um ano a mais. Então, e aí tu diz, pô, o ano que não tinha que ter sido, entendeu? Mas por quê? Porque tu tem que ter uma razão, de uma certa forma, para te Sim. parar. No meu caso, o que aconteceu foi que eu estava então aqui no clube como capitão. Houve uma mudança de treinador na época que eu achei injusta. Achei que os caras sacanearam o treinador que estava aqui. Eu fui defender o Os caras é treinador, muito genérico. sendo que eu não tinha razão. Os caras dos jogadores ou os Não, caras não, o clube? o clube e teve vários jogadores que sacanearam Entendi. ele. E jogadores que ele tinha Bah, contratado e eu fiquei muito puto com isso é isso. horrível. Porque eu digo, cara, vocês estão cuspindo no prato que vocês comeram, o cara que te trouxe aqui, vocês. E isso obviamente que me trouxe prejuízo, porque aí quando trouxeram o novo treinador disse, cara, para mim ter o controle do grupo aqui, tu tá fora, né? Coisas do Sim, não futebol, entendo. como símbolo, de dizer, nós vamos mudar e tudo, Uhum. né? E, e aí eu fiquei fora do processo. O clube aqui também não deixou sair, preferiu ficar me pagando sem Bah, jogar. que situação. E meio fora. E o que eu fiz é rapidamente me adaptar à situação, dizer, deu, acabou, beleza. Daqui um ano eu vou parar e eu vou preparar minha Sim. reconversão.
vou preparar a minha próxima etapa. E, cara, e aí eu testei tudo, 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 tudo. Me chamasse para qualquer projeto naquele ano, eu ia. Qualquer coisa eu iria. Eu testei muita coisa, fiz muita coisa. E aí foi aí então que o Gui, né, que é o meu sócio então hoje, que é o, né, me falou então num projeto então de uma ideia de game que ele tinha do jogador de Sim, basquete. E na época o Leandrinho Barbosa era o jogador aí, sim, o que sim. estava arrebentando aí Conheço. no Golden State e tal, né? We're gonna, Seria we're gonna legal. be championships. É, Leandrinho, melhor frase de todos os tempos. We're gonna be championships. E é eles foram. verdade, cara. E aí o Gui me falou, então, cara, dessa ideia e, pô, cara, e para mim eu digo, não, mas, pô, vamos licenciar ele. Então, eu tinha esse acesso e tal. E eu fiz o licenciamento na época mais na parceria e eu acabei me envolvendo. Foi um game que só ele e o Wallace fizeram sozinhos em 3 meses, não sei como, acho que eles não dormiam para fazer o jogo. E eu me envolvi em todo o processo, curti muito a ideia de estruturar tudo que ia na volta, a empresa, essa questão toda. E então entrei para Hermit e também dei continuidade em outros projetos. Aí fiz também uma faculdade também, que era uma coisa que eu tinha desejo nesses anos. E eu fui testando várias coisas aí diferentes cara, ocupar o tempo, eu diria que é a principal coisa, ter novas ideias, novos projetos, ter novas coisas, tem que ter razão de te levantar de manhã, porque ao Claro. mesmo tempo aquilo que eu te falei, de dizer, durante 20, joguei entre lá, desde que eu entrei no Grêmio até quando eu parei, 23 anos eu joguei Sim. futebol, durante 23 anos eu não decidi o que eu iria fazer no meu dia, né? E aí, daqui um dia tu levanta e, cara, tu não tem treino, ninguém te diz o que fazer no dia seguinte, nos primeiros 3 meses vira férias, mas e depois? Sim. Entendeu? Tu tá acostumado a ter propósito na tua vida, tá acostumado a saber o que tu vai fazer, né? A competir e tal. E aí daqui um dia tu não tem mais isso. Então, para mim era importante eu me ocupar, eu ter uma atividade, e foi por isso que acabou que a brincadeira dos games aí se tornou a mais séria delas. Como que tu conheceste o Gui? O Gui eu já conheço a nível familiar, na verdade, Ah, a namorada, a esposa dele é prima da minha esposa, então eu conheci ele, a gente já se conhecia já, na verdade, entendi. antes, então por uma relação familiar e aí um dia eu estava de férias junto e acabou Surgindo acabou a dando ideia. essa ideia, E exato. como foi esse processo de entrar na Hermit Crab e ver, beleza, a gente faz esse projeto do Leandrinho, o que vem daqui pra frente? Assim, como que tu te descobriste um business developer? Que é fundamentalmente o que tu faz. Cara, eu primeiro eu gostei muito do processo de desenvolvimento dessa questão de, né, de entregar algo, de publicar algo, talvez lá com o meu propósito que eu tinha como jogador, de dizer, cara, eu quero jogar em jogo que tenha torcida, eu quero que o que eu esteja fazendo seja relevante, tenha impacto, que a gente acrescente. Não é o fato de ser melhor Sim, ou de sim, ser conhecido, de ser famoso, não é isso. É a questão de impactar mesmo. claro. E na Hermit a gente tem esse propósito de fazer jogos para publicar, né? Para jogos nossos que a gente vai botar na rua e que vai ter um alcance global. Então eu senti esse potencial e o produto do Leandrinho, por todos os erros que vocês podem imaginar que a gente fez naquele Acontece. produto, né? Que são Sempre vai gigantescos, acontecer uma coisa ou outra. ele me deixou aquele gostinho de dizer, cara, tem potencial isso aqui pode dar certo, e isso aqui eu posso construir lá no final algo que tenha significado, que tenha sentido para o que eu gosto de fazer. Então foi através desse momento e nos eventos, né? Eu comecei por estar aqui na Europa, tenho esse privilégio aí, que também foi onde a gente se conheceu, lá na Game Sim. Connection, né, em Paris. A gente, acho que a gente se Foi conheceu. Ah, é verdade, a foi gente se nesses conheceu em Paris. eventos aí, Eu ia dizer, achei que a gente tivesse conhecido em São em Francisco, mas não, Paris. foi em Paris, né? Foi em Paris que a gente se conheceu. Não, em Paris a gente tinha se visto É antes, verdade. né? E aí, num desses eventos lá, cara, a gente
tomou tanto tapa na cara, assim, né, dos caras chegar lá e dizer, e ao mesmo tempo eu curti isso, porque eu disse, cara, os caras chegam aqui e me dizem o que eles estão pensando do meu produto, das minhas coisas, tem possibilidade de melhorar, beleza, vamos construir, vamos fazer, e aquilo foi levando, e eu fiz 1000 consultorias, de cara, quem é o cara que entende mais disso? Eu quero falar com esse cara. Quem é o cara não sei do que? Vou lá na Game Loft, lá em Paris, vou falar com os caras, vou não sei o que, vou isso. E fui aprendendo um pouco assim, porque eu não sabia nada, absolutamente Sim. nada. Fui aprendendo, dando insights e construindo um pouco a minha atividade, né, dentro da empresa. E gerando negócios para a empresa, que é o que eu faço e o que eu gosto de fazer. Então talvez foi aí até que surgiu o game do Paris Saint-Germain, então a licença do Paris Saint-Germain, que foi realmente o starter da empresa ali, Sim. né? Porque a gente assumiu um projeto gigante, e que foi uma aventura super legal aí, né? Tá sendo ainda, Claro. né? Não só com Paris Saint-Germain, como também com o Arsenal. Sim, e depois a gente acabou licenciando então o Arsenal, Manchester City, estamos fechando agora com uma outra licença também. Então esse é um dos modelos que a gente começou a fazer, né, que fez sentido para a empresa e que hoje é o carro-chefe mesmo da empresa e que abriu outras possibilidades, como a questão da gente também, né, trabalhar com games externos, então, Sim. trabalhar com games dos estúdios aí na publicação, como é o caso Do da Starlit Rocksteady, né? Adventures com Né? Sim. Tá indo bem, imagino. Eu fico feliz de ver as pessoas ainda estando no mercado. Quanto mais gente, empresas novas, e vocês obviamente não são tão novos, mas as coisas ramificando para novas opções, eu acho isso super relevante. Vocês estarem publicando, acho que é muito importante. Vocês abrem um mercado novo, que é esse das telefonias, né? E outros mercados interessantes que a gente às vezes relega a segundo plano e na verdade ele pode ser muito interessante. Tem agora um planejamento, agora tu já tá com algumas coisas estabelecidas dentro da Hermit. Pessoalmente, tu tem desejos ainda? Tipo assim, qual é o teu sonho ainda? Existe alguma coisa não realizado? Pô, cara, isso é uma pergunta, daria para fazer um podcast só dessa, né? Não, assim, Cara, uma na coisa verdade, sim. Na verdade, a gente ainda está, né, Chips, o equilíbrio da nossa empresa, assim, mas da nossa indústria, aí, falando dentro do setor que nós estamos inseridos aí no Sim, Brasil, ele é um equilíbrio muito frágil ainda, né? Então, a gente, né, a Hermit viu aí esse crescimento acelerado que a gente tem hoje aí de estar com 23 pessoas dentro da empresa, de uma forma super rápida, de estar publicando, mas tudo isso ainda é muito, não é consolidado sim, ainda, né? Tudo são modelos que a gente tá reforçando e cada dia a gente está cultivando para que isso se torne sólido, né? Mas a gente sabe que o equilíbrio disso ainda é muito frágil, né? Então, em tudo, né? Em criações de processos, em capacitação das pessoas, nessa criação da cultura de equipe, de performance, para que a gente realmente se torne competitivo no mercado, né? Então, eu diria que a próxima etapa para a empresa, e aí eu me coloco dentro disso porque é a minha atividade dentro disso, é justamente consolidar esses modelos, não diria esses modelos de sim. negócio, eu diria consolidar essas atividades, consolidar, perenizar, digamos assim, a empresa como se consolidar essa cultura de trabalho e essa cultura de equipe dentro da empresa, né? Então, esses são os próximos passos, esses são os meus desafios, digamos assim, é o que me move hoje diariamente, né, para que a gente consiga fazer isso, porque aí a gente vai ter condições de passar uma etapa acima, Sim. né? Então, que é o objetivo, que aí é desenvolver isso tudo, mas primeiro cria-se um novo modelo, consolida ele, cria um novo modelo, consolida ele, né? Então,
Então eu diria que é isso, né? Então fazer parte talvez desse cenário, eu diria jogar no meio dos times grandes, talvez é o sonho, é a próxima Entendi. etapa, né? Entrar no, vamos quem sabe subir de divisão aí para. Olha, eu posso estar errado na minha percepção, mas eu tenho a sensação que o mercado de tecnologia em geral, ele vai ser sempre e sempre será instável para todo mundo. Ah, eu acho que nunca vai existir uma consolidação, mesmo que tu olhe para Gameloft, por exemplo, ou então para Uhum, para Rockstar, que é uma das empresas assim que tem eles, se o próximo título não for, não emplacar da forma que tem que ser e tudo mais, eles não têm um estofo financeiro tal, e o time, tchau uhum. pessoal, a gente tem 600 pessoas, 700 pessoas trabalhando nesse projeto, um abraço, a gente vai enxugar aqui, vai ficar essas 30 pessoas aqui, e a gente vai pensar o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, eu acho muito louvável o teu objetivo, acho que é super relevante estar tá sempre buscando isso, né? Mas é só uma Hum. opinião. Eu acho que através eu acredito muito justamente através de consolidar muitos pilares da empresa e para mim esses pilares, né, essa visão de empresa, a missão da empresa, os valores, essa cultura de time, tudo isso, isso não tem nada a ver, não pode estar nem um pouco direcionado com o produto, relacionado com o Claro. produto. O produto tem que ser uma consequência disso, na verdade, um resultado disso, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso porque eu acredito que isso é o que pereniza a empresa, Sim. né? Só que isso requer tempo de trabalho, isso requer investimento por parte da empresa, investimento de energia por parte da gente, de consacrar, de dedicar muito tempo para isso, né? Porque talvez ali sim a gente consiga ter essa pode ser falsa estabilidade, né? Mas ali a gente consegue talvez concretizar botar os pilares um pouco mais Claro. sólidos, né? A partir do momento em que a gente está depositando, criando, como é que eu vou dizer, estruturando a empresa na volta de um projeto, a fragilidade da empresa é a fragilidade daquele Sim. projeto, que pode ou não dar Sim. certo, né? Então, se eu voltar de novo a fazer uma relação com o futebol, né? Eu sempre digo, tipo, time de futebol que constrói o projeto dele na volta esperando um resultado esportivo, esse time está Sim, com morto. certeza. Ah, mas no futebol é só isso? Não, não, no futebol não é só Não. isso, entendeu? Precisa ser construído outras coisas, um projeto de clube e os resultados vão acontecer dentro daquele projeto Claro. ali. Pode às vezes que o resultado não seja positivo porque numa temporada as coisas não deram Sim. certo, mas a longo prazo aquilo vai se consolidar, né? E isso é provado Não. no caso futebol que eu tenho mais elementos talvez do que no Sim. game, isso é provado. Mas eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que esse acúmulo de experiência, de conhecimento e de toda essa outra base da empresa é isso que vai dar um suporte muito grande para os projetos, para os produtos. Concordo 100%. Eu acredito muito em clubes que já foram grandes um dia e reduziram o seu tamanho. A forma, para mim, a fórmula mágica é tu constrói todo o teu time, pega as crianças, usa o time de base e sobe a partir daí. Não investir num dinheiro que tu não tem, num jogador que tu não pode contratar e achando que vai ter um resultado mágico que vai acontecer de um ano para o outro e tudo vai se resolver. Mas enfim, eu não sou do futebol, eu não posso me meter. É só o pouco de experiência que eu vi, assim, ao meu redor. Óbvio, o problema é que eu via o futebol aqui no Brasil, então fica muito pior, né, o negócio. Dinheiros vão para lugares estranhos e as coisas estranhas acontecem dentro do clube. Uh, ok, muito obrigado, Matheus, pelo bate-papo. Para quem quiser saber mais do Matheus ou se candidatar para essas 6, 7 vagas que a Hermit Crab entende que está necessitando no time, como é que a pessoa faz para entrar em contato contigo ou com a Hermit? No nosso site, então, hermitcrabstudio.com ali, acho que tem um e-mailzinho de contato lá, pode mandar, a gente está constantemente procurando perfil de profissionais aí
que possam Sim, interessar. Então é só entrar lá, se curtir o que a gente está fazendo, isso é importante. legal. Se curtir o que a gente está fazendo, Isso é importante. pode mandar e-mail lá que a gente com certeza vai Legal. olhar. Muito obrigado. Então, esse foi o Checkpoint 101 com o Matheus Vivian. E nos vemos num próximo Checkpoint. Um abraço e foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer, valeu, Chips.